Você já percebeu como o mundo tenta te distrair do essencial? Cada notificação, cada preocupação e cada pressa do dia a dia tentam arrancar de você aquilo que há de mais precioso, o tempo de comunhão com Cristo. É nesse ponto que muitos se perdem, acreditando que a fé é algo que se vive apenas nos domingos, quando, na verdade, a força espiritual nasce nos dias comuns, nas horas silenciosas, nos momentos em que o coração escolhe buscar o Senhor, mesmo sem sentir vontade. É aí que a tua vida espiritual começa a se tornar inabalável. Quando você desperta pela manhã e decide começar o dia falando com Deus, algo muda dentro de você. O caos lá fora não desaparece, mas dentro de você nasce uma serenidade que o mundo não entende. As lutas continuam, as contas continuam chegando, os desafios seguem aparecendo, mas a diferença é que agora o teu espírito não está mais vulnerável. Você não depende do que acontece fora, porque a tua fortaleza vem de dentro, vem da presença viva do Espírito Santo. A busca por Cristo todos os dias não é uma rotina vazia, é uma entrega viva. É o momento em que você fecha os olhos e, mesmo cansado, diz: Senhor, eu ainda confio. É quando tudo em volta parece desabar, mas você encontra força em um simples versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Essa palavra não é apenas um conselho, é uma promessa. E quando você a toma como verdade, o teu coração começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Sabe o que acontece quando você busca Cristo com constância? As coisas que antes te abalavam já não te derrubam. As opiniões dos outros já não te definem. As feridas do passado já não te prendem. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te molda, mais Ele te cura, mais Ele te faz entender o teu valor. E esse processo é diário. Não se trata de perfeição, mas de presença. É o caminhar lado a lado, com aquele que te conhece por inteiro, e ainda assim escolhe te amar incondicionalmente. Há dias em que você vai se sentir forte, e outros em que vai se sentir cansado demais, até para orar. Mas é exatamente nesses dias que Deus quer te mostrar algo maior. Porque a fé não se mede pelo quanto você sente, mas pelo quanto você decide permanecer. Quando você escolhe buscar a presença mesmo em meio ao desânimo, você mostra que o teu amor por Cristo não é baseado em emoções, mas em convicção. É isso que transforma uma vida comum em uma vida espiritual inabalável. A cada oração que você faz, o céu se move, mesmo que você não veja. Cada palavra dita em fé tem o poder de mudar atmosferas. O problema é que muitos desistem antes de ver o resultado. Querem o milagre, mas não querem o processo. Querem o crescimento espiritual, mas sem o tempo de espera, sem o silêncio, sem o quebrantamento. Mas Deus trabalha nesses detalhes. Ele te prepara quando te coloca em lugares onde só a fé pode sustentar. E talvez você esteja nesse exato momento passando por um deserto. Talvez ore e não sinta nada. Talvez busque e pareça que o céu está em silêncio. Mas não se engane. O silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, é Ele te fortalecendo, te ensinando a andar pela fé e não pelos sentimentos. Porque aquele que busca Cristo todos os dias aprende a depender menos das emoções e mais da verdade da palavra. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que o inimigo mais teme é ver alguém que não desiste da presença, porque ele sabe que enquanto você estiver conectado com o céu, nada poderá te derrubar. Ele vai tentar te distrair, vai tentar fazer você se sentir indigno, cansado, desanimado, mas é nesse momento que você precisa se lembrar: quem te escolheu foi Deus, e Ele não erra nas escolhas. Você é parte do propósito dele, e quando você permanece firme, os céus se abrem a teu favor. Buscar Cristo todos os dias é o segredo para suportar as tempestades da vida.
É o combustível da tua fé, a lâmpada que mantém o teu caminho iluminado. E quanto mais tempo você passa com ele, mais parecido com ele você se torna. As tuas palavras mudam, as tuas atitudes mudam, e até as tuas reações diante das lutas começam a revelar que há algo diferente em você. As pessoas vão perceber, vão sentir, e algumas até perguntarão: por que você não se abala? E você responderá com o sorriso de quem conhece o segredo: porque quem me sustenta é Cristo. Quando o teu relacionamento com Deus é prioridade, tudo ao redor encontra o lugar certo, as emoções se acalmam, a mente se renova, o coração se alinha, e o Espírito Santo passa a conduzir cada decisão, cada passo, cada escolha. E mesmo que você tropece, ele te levanta. Mesmo que você caia, ele te restaura, porque buscar Cristo todos os dias não é sobre nunca falhar, mas sobre nunca desistir de recomeçar. Então, hoje, tome uma decisão. Se comprometa com essa busca diária. Não espere sentir vontade, não espere as circunstâncias melhorarem. Comece agora, onde você está, com o que você tem. Diga: Senhor, quero te conhecer mais. E permita que ele transforme o teu interior. O teu crescimento espiritual não virá de grandes momentos, mas de pequenos gestos diários de fé e amor. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que nada te abala mais como antes. Que as tempestades vêm, mas você continua de pé. Que as lágrimas caem, mas você continua crendo. Porque a tua fé deixou de ser emocional e passou a ser fundamentada na rocha, Cristo Jesus. Agora, escreva aqui nos comentários a frase: nada me abala, porque Cristo é a minha rocha. Escreva essa frase para declarar publicamente que a tua fé está firmada em Deus. Você já percebeu que a constância é o que separa quem apenas ouve sobre Deus de quem realmente o conhece? Buscar Cristo todos os dias é como construir uma casa sólida. Não basta colocar um alicerce e parar. É preciso continuar colocando tijolo sobre tijolo, mesmo quando ninguém vê. A tua fé se fortalece não nos dias de glória, mas nos dias em que você escolhe permanecer, mesmo sem aplausos, mesmo sem emoção. Essa perseverança silenciosa que faz o céu se mover a teu favor. Muitas vezes você busca a presença de Deus, esperando sentir algo extraordinário. E quando não sente, acredita que Ele não está ali. Mas Deus é especialista em agir na quietude. Ele trabalha quando o teu coração está rendido, mesmo que os teus lábios estejam em silêncio. A presença dele não se mede pelo arrepio, mas pela transformação que acontece dentro de você aos poucos, como uma semente que germina no solo. E ainda que o mundo não perceba, o teu espírito cresce. A constância na busca por Cristo muda tudo. A maneira como você reage, como fala, como pensa. As pessoas que antes te irritavam passam a ser motivo de oração. Os problemas que antes te desesperavam se tornam oportunidades para confiar mais em Deus. Porque quanto mais você busca, mais o Espírito Santo molda o teu coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela é o resultado da tua decisão diária de permanecer conectado à fonte. Há dias em que o inimigo vai tentar te convencer de que não vale a pena. Vai sussurrar que é perda de tempo, que a tua oração não é ouvida, que o teu esforço é em vão. Mas é aí que você precisa lembrar que Deus nunca abandona quem o busca. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, o céu está registrando cada momento em que você escolhe permanecer fiel. Cada lágrima derramada, cada oração feita em meio ao cansaço, cada louvor entoado quando a alma dói. Tudo isso sobe como perfume agradável diante de Deus. E é nesse lugar de constância que o inimigo perde força. Porque ele sabe que não consegue derrubar alguém que decidiu buscar o Senhor todos os dias. Ele pode até tentar te distrair,
mas não pode impedir o mover de Deus sobre a tua vida. Você está aprendendo a vencer de joelhos, a lutar com o coração rendido, a entender que a vitória não está em controlar tudo, mas em confiar completamente. Muitas pessoas buscam Deus apenas quando precisam de algo, mas você está sendo chamado para um relacionamento mais profundo. A tua busca não pode ser movida pela necessidade, e sim pelo amor. Quando você busca Cristo, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, o teu coração encontra paz mesmo antes da resposta. Você deixa de correr atrás de bênçãos e começa a caminhar ao lado do abençoador. O segredo de uma vida espiritual inabalável está em cultivar uma rotina sagrada. Não se trata de religiosidade, mas de disciplina espiritual. É separar um tempo para estar a sós com Deus, mesmo que sejam poucos minutos, mas que sejam inteiros, sinceros, reais. É abrir a Bíblia e deixar que as palavras penetrem fundo, que corrijam, confortem e inspirem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está em Salmos capítulo 119, versículo 105. Essa é a essência da constância. Deixar que a luz da palavra te guie todos os dias, até nos caminhos que você não entende. E talvez você olhe para a tua caminhada e pense, mas eu ainda erro tanto, ainda sou fraco. E Deus responde, eu sei, mas é no teu esforço que eu vejo amor. O Senhor não espera de você perfeição, Ele espera entrega. Ele quer ver a tua constância, mesmo quando você cai e decide levantar de novo. Porque a constância revela fidelidade. E fidelidade é o que o coração de Deus mais valoriza. Busque Cristo até quando estiver cansado, até quando parecer difícil, até quando ninguém te apoiar. É na solidão da tua entrega que Deus te fortalece para suportar o peso da glória que Ele vai colocar sobre você. Tudo o que Ele constrói na tua vida é fruto da tua perseverança. Nada é em vão, nada passa despercebido. Quando você se mantém constante, o céu se torna teu aliado. Agora pare um instante e pense, quantos dias você já passou sem se desconectar do mundo para se conectar com Deus? Quantas vezes o teu celular teve prioridade sobre a tua alma? Deus não te julga por isso, mas te convida a voltar. Ele quer ser a tua prioridade de novo. Ele quer ser o primeiro pensamento da manhã e o último da noite. Ele quer estar nas tuas conversas, nos teus planos, nos teus sonhos. E se você fizer disso um hábito, a tua vida vai se tornar um reflexo da presença dele. As pessoas vão perceber algo diferente em você, uma paz que não se abala, uma fé que não se apaga, uma alegria que não depende das circunstâncias. Porque quem busca Cristo todos os dias carrega dentro de si uma chama que o mundo não pode apagar. Agora, se esse vídeo tem falado com o teu coração, faz o seguinte, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar palavras que te fortalecem, te inspiram e te ajudam a permanecer firme, mesmo quando a vida tenta te derrubar. Não é apenas um canal, é uma comunidade de fé, de pessoas que estão aprendendo como você a caminhar com Cristo diariamente. Há momentos na vida em que tudo parece desabar. Você ora, clama, busca, mas o silêncio de Deus parece ensurdecedor. E é justamente nesses momentos que a tua fé é testada, não para te destruir, mas para te amadurecer. Deus permite certas tempestades, não porque quer te ver sofrer, mas porque Ele sabe que é no meio da ventania que as raízes se aprofundam. E você, que tem escolhido buscar Cristo todos os dias, precisa entender. A fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, ela floresce quando tudo parece perdido. Há provas que você enfrenta que ninguém entende. Dores que você carrega calado, lágrimas que caem no travesseiro enquanto você pergunta, Senhor, até quando? Mas mesmo nas tuas perguntas, Deus está trabalhando. Ele não é indiferente à tua dor, Ele está moldando o teu caráter. Cada luta tem um propósito, cada deserto tem um ensino.
E talvez o que ele quer te mostrar agora é que a tua confiança precisa estar nele e não nas circunstâncias. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Essa promessa é o lembrete de que a tua dor não é em vão. O sofrimento do hoje prepara o testemunho do amanhã. Você pode até não ver agora, mas o teu processo está te lapidando. Está te tornando mais sensível à voz de Deus, mais dependente da presença dele, mais maduro espiritualmente. O inimigo sabe que não pode destruir quem é guardado por Deus, então ele tenta enfraquecer a tua fé. Ele lança dúvidas, tenta plantar desânimo, quer que você olhe para o problema e esqueça da promessa. Mas quando você decide permanecer buscando, mesmo sem entender, você está dizendo para o inferno inteiro: eu ainda creio, mesmo sem ver. E essa declaração tem poder, porque o céu se move em favor dos que confiam sem provas visíveis. Sabe por que a tua fé precisa ser testada? Porque a fé que não é provada não é fortalecida. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. O calor dói, mas o resultado é brilho. E Deus está te purificando, tirando o que te enfraquece, removendo o medo, o orgulho, a ansiedade. Ele está te ensinando a confiar nele de verdade, não apenas quando é fácil, mas quando é difícil. Há uma beleza oculta nas provações. É nelas que você descobre quem realmente é. É nelas que a tua oração se torna mais sincera, que a tua dependência se torna real. Quando não há nada mais a fazer, você aprende que Deus é tudo o que precisa. É no desespero que ele revela o consolo. É na fraqueza que ele mostra a força. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E quando você entende isso, começa a enxergar as lutas com outros olhos. O que antes te assustava passa a te aproximar de Deus. Você percebe que cada lágrima derramada foi uma semente de fé, e cada madrugada de oração foi uma prova de amor. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando entregue nas mãos do Senhor. Ele transforma dor em sabedoria, perda em amadurecimento, caos em testemunho. Mas é preciso resistir, é preciso permanecer firme. Quando as respostas não chegam, não desista. Continue orando, continue buscando, continue acreditando. A tua persistência é a chave que abre portas no invisível. E mesmo quando parecer que nada está mudando, lembre-se, Deus trabalha em silêncio e os bastidores do céu estão em movimento a teu favor. Talvez hoje você esteja sendo provado em uma área específica, nas finanças, na família, na saúde ou até na fé. Mas nada disso é maior do que o Deus que te sustenta. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele tem um propósito em cada detalhe, e quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e entender que o deserto era apenas o caminho para a terra prometida. A tua fé será a tua maior herança. Quando você escolhe crer, mesmo sem sentir, está construindo um legado espiritual que vai impactar gerações. Os teus filhos, netos e todos que te observam verão em você alguém que não desistiu. Alguém que continuou crendo quando tudo dizia que era o fim. E essa fé é o que Deus mais honra, porque é prova de amor verdadeiro. É fácil crer quando o mar se abre. Difícil é crer quando ele parece fechado. Mas é justamente aí que Deus quer te mostrar quem ele é. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele precisa apenas de um coração que confia. E se o teu coração ainda acredita, mesmo machucado, isso já é sinal de que o Espírito Santo está vivo dentro de você. Deus está te chamando a ir mais fundo. Não se contente com uma fé superficial. Busque intimidade, profundidade, verdade. Fale com Ele com o coração aberto, sem máscaras, sem discursos prontos. Diga o que sente, o que teme, o que espera.
Ele te ouve até quando você não consegue orar direito, porque conhece cada detalhe do teu coração. Então, quando a fé for testada, não se desespere. Se mantenha firme. Lembre-se que as maiores vitórias nascem nos maiores ventos. O teu deserto tem prazo e o teu milagre já está a caminho. Só não pare de buscar. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está em Salmos capítulo 125, versículo 1. Essa é a promessa que sustenta o teu coração hoje. Você não será abalado, porque está firmado na rocha eterna. Há uma obra acontecendo dentro de você que talvez nem mesmo você perceba. É silenciosa, constante e divina. Quando você busca Cristo todos os dias, algo começa a ser moldado no teu interior. E ainda que o espelho não mostre, o céu já está vendo. Cada oração feita em meio à dor é um tijolo colocado no templo espiritual que Deus está edificando dentro de você. Enquanto o mundo tenta te empurrar para longe da fé, o Espírito Santo está te chamando para mais perto. Você pode não notar, mas as coisas que antes te tiravam do eixo já não têm o mesmo poder. O que antes te fazia perder a calma, agora se transforma em motivo de reflexão e oração. Isso é maturidade espiritual. É o Espírito Santo te ensinando a responder com sabedoria, onde antes você reagia com impulsividade. Ele te molda devagar, com paciência, e transforma o teu coração de dentro para fora. A presença de Deus em você começa a alterar o teu olhar. O que antes era motivo de revolta, agora é motivo de gratidão. Aquilo que antes era uma dor passa a ser lembrado como aprendizado. E as pessoas ao teu redor começam a perceber essa mudança, mesmo que você não fale nada, porque a luz que vem de Cristo não precisa de microfone para ser notada. Ela simplesmente brilha, e quem tem olhos espirituais reconhece. Deus está te preparando para algo maior, e é por isso que Ele está trabalhando em silêncio. Há coisas que Ele precisa mudar primeiro dentro de você, antes de mudar o que está ao redor. Ele te ensina paciência, ensina discernimento, ensina a depender dEle. E quando você aprende, as coisas começam a se alinhar. Porque o propósito de Deus não é te dar tudo o que você quer, mas te transformar em quem você precisa ser. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Essa é a promessa para quem decide continuar mesmo cansado. E você tem feito isso, continuado. Tem orado mesmo quando não sente nada, tem buscado mesmo quando não entende. E é por isso que Deus está te fortalecendo. A transformação que Ele faz é diferente da que o mundo oferece. O mundo muda o exterior, Deus muda o interior. O mundo quer aparência, Deus quer essência. E Ele está te moldando com cuidado, como um oleiro molda o barro. Às vezes, Ele quebra para refazer, mas o resultado é sempre mais belo, mais firme, mais parecido com o Filho. E quando você permitir esse processo sem resistência, vai perceber que o que Ele tem para você é infinitamente melhor do que aquilo que você imaginava. Talvez você esteja sentindo que o ritmo é lento, que as mudanças demoram, que os frutos ainda não aparecem. Mas lembre-se, uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela precisa ser regada, cuidada, fortalecida pelas raízes antes de dar frutos. E o mesmo acontece com a tua vida espiritual. Cada vez que você busca, ora, lê a palavra, você está regando a semente da fé que Deus plantou dentro de você. E mesmo que o inimigo tente te convencer de que não vale a pena, saiba que ele só ataca o que tem valor. Se ele tem tentado te desanimar, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Deus está prestes a te levar a um novo nível, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te fazer parar. Mas não pare, continue firme, continue acreditando, continue se movendo em direção à presença. Há algo poderoso acontecendo quando você insiste em orar.
O céu se move quando você se ajoelha. A tua voz ecoa no trono de Deus quando sai de um coração sincero. E mesmo que ninguém veja, Deus está anotando cada ato de fé, cada gesto de amor, cada passo de obediência. Ele está te preparando para um tempo em que você vai olhar para trás e dizer: agora entendo por que precisei passar por tudo isso. Essa transformação invisível é o verdadeiro milagre, porque ela muda quem você é e não apenas o que você tem. Você começa a enxergar com os olhos da fé, a falar com palavras de sabedoria, a reagir com o amor de Cristo. O Espírito Santo passa a guiar os teus pensamentos, a purificar as tuas intenções, a te fazer desejar o que agrada ao Pai. E quando isso acontece, a tua vida se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Você foi chamado para ser luz, e luz não precisa competir com as trevas, basta existir. Onde você pisa, algo muda. Onde você fala, algo é transformado. Porque a presença de Deus em você carrega autoridade. E essa autoridade não vem de títulos ou posições, mas da intimidade com Cristo. E talvez você ainda se veja como alguém comum, mas o céu te enxerga como uma ferramenta divina. Deus tem planos que ultrapassam o teu entendimento, e tudo o que Ele precisa é que você continue buscando, confiando, permanecendo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando o medo quiser te parar, lembre-se dessa promessa. Você não está sozinho. Deus caminha contigo em cada passo, em cada decisão, em cada batalha, e Ele está transformando o teu interior para que você esteja pronto para o que vem. A tua parte é permanecer. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, continue buscando, porque o invisível que Deus faz é mais poderoso do que qualquer milagre visível. Ele está te fortalecendo para que a tua vida espiritual se torne inabalável, não apenas por fora, mas por dentro. E o mais belo é que quando a transformação estiver completa, você não será mais o mesmo. O que te feriu já não te fere, o que te abateu já não te derruba, o que te paralisou já não te impede. Porque agora você carrega dentro de si a presença viva daquele que venceu o mundo. Você já percebeu que os grandes milagres não acontecem por acaso? Eles nascem da constância, da fidelidade nos pequenos gestos, das orações que você faz quando ninguém vê, das lágrimas que só Deus presencia. Buscar a Deus todos os dias é mais do que um hábito, é uma decisão espiritual. É escolher viver guiado pela presença e não pelas circunstâncias. É dizer para o céu a cada amanhecer: Senhor, sem ti, eu não sou nada. A tua vida espiritual não se constrói em um único dia de emoção, mas em muitos dias de entrega. É como uma chama que precisa ser alimentada constantemente, porque se você parar de colocar lenha, o fogo se apaga. Da mesma forma, se você parar de buscar a presença, a chama da fé começa a enfraquecer. Por isso, Deus te chama à constância. Ele quer que você aprenda a permanecer mesmo quando não sente, a orar mesmo quando não entende, a confiar mesmo quando parece não haver resposta. Há um poder extraordinário em quem persevera. O inimigo sabe que não pode vencer alguém constante. Ele pode até te tentar, te cansar, te desanimar, mas ele não consegue derrotar quem insiste em permanecer aos pés de Cristo todos os dias. Porque cada vez que você dobra os joelhos, o inferno treme. Cada vez que você diz, Senhor, eu confio, mesmo com o coração em pedaços, o céu se abre sobre a tua vida. Buscar a Deus todos os dias é o segredo para uma vida espiritual sólida. É o alimento da tua alma, a água viva que mata a sede do teu espírito. E quanto mais você bebe dessa água, mais você entende que nada no mundo pode te satisfazer como a presença dele. A oração diária é o fio que te mantém ligado ao trono. É o respiro da tua fé.
E é nesse espaço de comunhão que Deus revela segredos, direciona caminhos e renova forças. Quando você busca Deus só em tempos de necessidade, a tua fé se torna frágil, vulnerável às tempestades. Mas quando você o busca todos os dias, nos dias bons e nos ruins, nas vitórias e nas perdas, a tua fé cria raízes. E raízes profundas não se abalam com ventos fortes. É por isso que há pessoas que passam por desertos e continuam firmes. Elas entenderam que a presença de Deus não depende do clima da vida, mas da decisão de permanecer. O segredo está na continuidade, em levantar-se todas as manhãs com o propósito de estar com Deus. Não importa se a oração é longa ou curta, se é dita em voz alta ou em silêncio. O que importa é que o teu coração está voltado para Ele. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso quando disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15, versículo 4. A constância é o que diferencia um buscador ocasional de um verdadeiro discípulo. O buscador ocasional ora quando precisa. O discípulo ora porque precisa estar com o Pai. O buscador ocasional lê a Bíblia quando está aflito. O discípulo lê porque quer ouvir a voz de Deus todos os dias. O buscador ocasional busca o milagre. O discípulo busca o Deus do milagre. E é nessa diferença que mora o segredo da força espiritual. Há uma paz que vem quando você faz da presença de Deus o teu lugar habitual. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não é abalada por notícias ruins, que permanece mesmo quando tudo parece desabar. Essa paz é fruto da constância. É o resultado de dias e dias em que você escolheu buscar a Deus, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem ver resultados imediatos. E o mais lindo é que Deus honra a tua constância. Ele observa cada busca silenciosa, cada oração sussurrada, cada leitura feita com o coração aberto. Ele vê o teu esforço em permanecer, mesmo cansado, mesmo confuso. E Ele retribui com algo que o mundo não pode dar: estabilidade espiritual. Enquanto muitos vivem de altos e baixos, você começa a viver em equilíbrio. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o teu coração aprendeu a descansar em Deus. A constância na presença te dá discernimento, te ensina a esperar o tempo certo e te protege de decisões precipitadas. Buscar a Deus todos os dias é como respirar. Se você parar, a alma sufoca. Por isso, nunca permita que a correria da vida roube o teu momento com Ele. Separe um tempo, mesmo que pequeno, para ouvir sua voz, ler sua palavra e simplesmente estar em silêncio diante dele. Porque às vezes o maior milagre acontece quando você não fala nada, mas apenas ouve o sussurro do Espírito dizendo: eu estou aqui. Você não precisa ser perfeito para buscar a Deus todos os dias. Você só precisa ser sincero. Ele não exige uma performance espiritual. Ele quer relacionamento. Deus ama o teu esforço, valoriza a tua entrega e acolhe até as tuas falhas. E cada vez que você volta para Ele, mesmo depois de errar, o céu se alegra, porque o amor do Pai nunca muda. Então continue. Mesmo que as respostas demorem, mesmo que o desânimo apareça, continue buscando, porque a fé que se alimenta diariamente nunca morre. Ela cresce, amadurece, floresce. E um dia, o que era oração silenciosa se tornará testemunho público. O que era semente invisível se tornará árvore frutífera. O que era deserto se tornará jardim. Buscar a Deus todos os dias é dizer sim à transformação contínua. É se permitir ser moldado, corrigido, lapidado e amado todos os dias. É viver com o coração disposto a aprender, mesmo quando a lição dói. E é nessa caminhada diária que o Espírito Santo vai te tornando mais forte,
mais sábio, mais parecido com Cristo. Porque o segredo não está em orar muito um dia, mas em orar um pouco todos os dias. Não está em ler a Bíblia inteira de uma vez, mas em lê-la todos os dias com o coração aberto. O poder está na constância. É ela que te sustenta quando o mundo desaba. É ela que te levanta quando o inimigo tenta te derrubar. É ela que faz da tua vida um farol de fé. E se hoje o teu coração sente o chamado para buscar mais, não ignore. Deus está te convidando para algo mais profundo, mais íntimo, mais real. E se você aceitar, Ele vai te conduzir por caminhos que a tua mente ainda não imagina, mas o teu espírito já deseja. Há algo sobrenatural que acontece quando você decide fazer da presença de Deus o seu refúgio diário. É como se o coração aprendesse um novo ritmo, o ritmo do céu. De repente, o que antes te abalava já não tem mais o mesmo poder. As ofensas não te atingem da mesma forma. O medo não te domina mais. E as dúvidas não te paralisam. Porque quando você busca Cristo todos os dias, a tua mente começa a se alinhar com a mente dele e a tua vida passa a refletir a luz que vem do alto. A presença de Deus não é apenas um lugar de consolo, é um lugar de transformação. Cada vez que você se aproxima dele, algo dentro de você muda. O orgulho começa a perder força, a ansiedade cede espaço à paz e a tua fé ganha profundidade. Você começa a entender que a presença dele é mais do que um momento. É um ambiente espiritual onde o teu coração se renova, o teu espírito é alimentado e a tua alma encontra descanso. Muitas pessoas buscam experiências extraordinárias, mas o maior milagre é permanecer. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma promessa para quem decide estar com Ele, não apenas de vez em quando, mas todos os dias. Quando você responde a esse convite diário, começa a viver uma fé mais estável, mais madura e mais profunda. A constância na presença de Deus é o que separa a fé emocional da fé inabalável. A fé emocional depende de sentir algo, de ver resultados. Já a fé inabalável se firma na confiança, mesmo quando não há emoção ou evidência. É essa fé que o Espírito Santo quer formar dentro de você. Uma fé que permanece firme mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Você precisa entender que o inimigo teme a tua constância. Ele sabe que um coração que busca a Deus todos os dias é um coração blindado. Por isso, ele vai tentar roubar o teu tempo, distrair tua mente, encher o teu dia de tarefas para que falte espaço para o espiritual. Mas você precisa decidir. O teu relacionamento com Deus não é algo que sobra, é algo essencial. Quando você coloca o espiritual em primeiro lugar, tudo o mais começa a se alinhar. Buscar a Deus todos os dias é um investimento invisível que gera resultados visíveis. É como semear fé no silêncio e colher milagres no tempo certo. Cada momento que você passa em oração, cada leitura da palavra, cada adoração sincera é uma semente plantada no solo da eternidade. E Deus nunca deixa uma semente sem resposta. Há pessoas que dizem, mas eu oro e nada acontece. O que elas não percebem é que Deus não trabalha apenas com o resultado, mas com o processo. Enquanto você ora, Ele está te moldando. Enquanto você busca, Ele está te ensinando. Enquanto você espera, Ele está te fortalecendo. A busca diária é a prova de que o teu amor por Ele é real. E Deus se revela a quem o busca de verdade. A presença contínua de Deus é o maior escudo contra o desespero. É nela que você encontra direção quando não sabe o que fazer. É nela que você descansa quando tudo parece incerto. É nela que você aprende a ouvir a voz que acalma o coração e silencia a tempestade.
Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa é a paz que vem quando você aprende a permanecer. Ela não depende do cenário, mas da tua conexão com o Criador. E quanto mais você se conecta com Ele, mais forte se torna espiritualmente. É como uma árvore que, quanto mais profunda é a raiz, menos teme o vento. A presença de Deus também é o lugar onde você redescobre o teu propósito. Muitas pessoas vivem sem direção porque buscam respostas no lugar errado. Mas quando você se ajoelha e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele começa a alinhar tua vida ao teu chamado. Ele te mostra que cada dor, cada desafio, cada espera tem um propósito. E mesmo aquilo que você não entende agora, um dia fará sentido. É na presença diária que o Espírito Santo fala. Às vezes em palavras, às vezes em paz, às vezes em silêncio. Mas ele fala. E se você quiser ouvir, basta estar disposto a se calar diante dele. A busca diária te torna sensível à voz de Deus. Você começa a perceber os sinais, a sentir os direcionamentos e a entender os tempos espirituais. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que antes te fazia duvidar passa a te ensinar. E a tua caminhada com Deus deixa de ser apenas sobre pedir e passa a ser sobre conhecer. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você confia nele. E quanto mais confia, menos teme. Buscar a Deus todos os dias também é uma forma de blindar o coração contra o pecado. Quando o teu espírito está cheio da presença, o pecado perde o poder de te atrair. O Espírito Santo te alerta, te corrige e te ensina. Ele não te condena, mas te conduz ao arrependimento verdadeiro. É assim que ele te molda à imagem de Cristo. A constância é uma forma de amor. É a maneira como você mostra para Deus que ele é prioridade, não apenas uma opção. E esse amor diário, construído em silêncio e fidelidade, tem um peso espiritual enorme. Quando o céu vê alguém que escolhe Deus todos os dias, algo se move nas regiões celestiais. O favor se manifesta, os anjos são enviados e a graça te cobre. Talvez você ainda não veja os frutos, mas continue, porque Deus está te preparando. O teu tempo de busca não é em vão. O Senhor não se esquece de quem o busca de todo o coração. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a promessa que te sustenta. Se você buscar, vai encontrar. Se permanecer, vai florescer. Se confiar, vai vencer. E tudo isso começa com um simples passo diário: buscar Cristo acima de tudo. Continue, mesmo cansado. Continue, mesmo sem entender. Continue, porque a presença de Deus é o teu abrigo, tua força, tua vitória. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você semeia na presença de Deus diariamente vai gerar frutos que vão além do que você pode imaginar? Cada momento em que você se ajoelha, cada oração silenciosa, cada leitura da palavra, cada gesto de entrega sincera é como uma semente plantada no solo da eternidade. E Deus, que é fiel, jamais deixa essa semente sem retorno. O que parece insignificante para você hoje pode se tornar o testemunho mais poderoso da tua vida amanhã. Muitas vezes você se sente pequeno, incapaz, e pensa que a tua busca diária é pouca diante do tamanho do mundo e da grandiosidade de Deus. Mas é justamente aí que ele age. Deus não olha para a quantidade, ele olha para a fidelidade. Ele valoriza a constância, a sinceridade e o coração disposto. Por isso, mesmo que você só consiga dedicar 5 minutos, mesmo que a tua oração seja breve e simples, isso tem um peso no reino espiritual que você nem consegue mensurar.
Aqueles que permaneceram fiéis, mesmo nos dias de luta, se tornam exemplos vivos do poder de Deus. Pense nas histórias bíblicas. Daniel, que mesmo em meio ao cativeiro, não deixou de orar 3 vezes por dia. Noé, que construiu a arca mesmo sem ver uma gota de chuva. Abraão, que acreditou na promessa de Deus mesmo sem ter o filho que lhe foi prometido. Eles são prova de que a fidelidade diária gera milagres e transforma vidas. E você também está nesse caminho. Cada vez que escolhe buscar a Deus, mesmo quando é difícil, você está fortalecendo a tua fé. Está construindo uma vida espiritual que não se abala, que não depende das circunstâncias, que se mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Você está aprendendo que a verdadeira segurança não vem do dinheiro, da posição ou do reconhecimento, mas da presença contínua de Deus. Ao buscar a Deus todos os dias, você começa a perceber mudanças sutis, mas poderosas, em você e na tua vida. O que antes te irritava se torna motivo de oração. O que antes te fazia medo agora te ensina paciência. O que antes te fazia desanimar, agora te fortalece. Deus começa a operar em você uma transformação invisível, mas real, que prepara o teu espírito para receber bênçãos maiores. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas querem resultados imediatos e visíveis, mas Deus trabalha em etapas. Ele começa pelo coração, pelo caráter, pelo espírito. E quando ele vê que você se manteve fiel, mesmo sem ver, ele começa a agir de forma sobrenatural. É nesse momento que o teu testemunho se torna poderoso, capaz de inspirar e fortalecer outras pessoas que também buscam uma vida de fé. Você precisa entender que cada desafio que você enfrenta tem um propósito. Cada dificuldade é uma oportunidade de confiar mais profundamente em Deus. Cada lágrima derramada é transformada em força espiritual. E cada noite de oração, mesmo cansado, é uma preparação para dias de vitória. Porque Deus honra a tua fidelidade diária. Ele honra o teu compromisso com a presença. Ele honra a tua decisão de permanecer firme, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Agora, quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você já percebeu que algo que parecia impossível se tornou realidade porque você não desistiu de buscar? Cada resposta, cada milagre, cada conquista espiritual começa com uma decisão diária de permanecer aos pés de Cristo. E é isso que faz a tua vida espiritual inabalável. E lembre-se, não se trata apenas de você. A tua fidelidade diária impacta pessoas ao teu redor. Quando você se mantém firme, outras vidas são tocadas. A tua família, os teus amigos, aqueles que convivem com você, todos percebem a diferença de uma fé constante. E isso cria um efeito multiplicador. Quanto mais você persevera, mais pessoas são inspiradas a buscar também. No final do dia, o fruto da constância não é apenas visível, mas também interno. Você se torna mais paciente, mais sábio, mais resiliente. Aprende a esperar, a confiar, a amar sem esperar retorno. Aprende que a verdadeira força não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio aos problemas. E agora quero te convidar para algo especial. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar vídeos que fortalecem a tua fé, que inspiram a tua caminhada diária e que te lembram da importância de permanecer em Cristo. Mas além disso, quero que você participe da nossa comunidade de uma forma única. Compartilhe nos comentários uma experiência ou história em que a tua busca diária por Deus fez a diferença na tua vida. Pode ser pequena ou grande, não importa. O importante é que você inspire outros e se conecte com pessoas que também desejam viver uma fé inabalável. Agora, vamos transformar este espaço em um lugar de edificação, testemunho e fortalecimento espiritual.
Cada história compartilhada tem o potencial de tocar vidas e fortalecer outros corações que buscam a mesma intimidade com Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Cada vez que você busca a Deus, você fortalece a tua fé e inspira outros a fazer o mesmo. E lembre-se, o fruto da constância é visível e invisível ao mesmo tempo. Visível, porque você começa a perceber mudanças na sua vida, nas suas atitudes e no seu caráter. Invisível, porque o céu está trabalhando nos bastidores, preparando milagres, bênçãos e vitórias que só serão revelados no tempo certo. A tua busca diária é a chave para experimentar a plenitude da presença de Deus. E quando você entende isso, a vida espiritual se torna uma fonte de alegria constante. Não é mais sobre buscar milagres apenas, mas sobre experimentar o Deus que realiza milagres. Cada dia que você decide permanecer é um passo em direção a uma vida plena, fortalecida e cheia de propósito. A fidelidade diária é o que transforma sonhos em realidade, promessas em conquistas e fé em vitória. É por isso que cada oração, cada leitura, cada momento de adoração é precioso. Porque Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus está trabalhando. E você, ao escolher buscar todos os dias, se torna parte do mover do céu na terra. Chegou o momento de entender que a busca diária por Cristo não é apenas uma prática religiosa, mas um estilo de vida que transforma cada aspecto do teu ser. É algo que toca o teu coração, molda o teu espírito e direciona a tua mente. Quando você escolhe se aproximar de Deus todos os dias, você começa a perceber que nada na vida acontece por acaso. Cada desafio, cada vitória, cada momento de silêncio ou de oração é uma peça de um plano divino que tem como objetivo fazer de você alguém inabalável. A vida espiritual que você constrói diariamente é como uma fortaleza invisível. As provações ainda vão acontecer, as tempestades ainda vão soprar, mas você estará protegido. Não porque não haverá dificuldades, mas porque a presença de Deus em você é maior que qualquer adversidade. Você já aprendeu que a constância na busca transforma o coração e o caráter. E agora precisa entender que essa transformação é definitiva. Ela não depende do mundo, das opiniões ou das circunstâncias. Ela depende de você permanecer fiel todos os dias. Quando você busca Deus diariamente, algo sobrenatural acontece no teu interior. O medo perde força, a ansiedade diminui e a paz se torna constante. Você começa a enxergar as situações com clareza espiritual. Toma decisões guiadas pelo discernimento do Espírito Santo e percebe que mesmo os obstáculos são usados para te fortalecer. Essa é a vida espiritual inabalável, uma vida que não se dobra diante do inesperado porque aprendeu a se firmar na rocha eterna. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículos 31. Esse versículo não é apenas uma promessa, é um convite para você se tornar uma pessoa que vive na plenitude da fé, que não se abala, que se mantém firme e confiante. Cada passo de fé que você dá hoje vai se refletir em vitórias amanhã. A tua vida espiritual se torna inabalável quando a presença de Deus deixa de ser algo esporádico e se torna o teu ar, a tua essência. É quando a oração não é apenas uma necessidade emergencial, mas um hábito de comunhão contínua. É quando ler a Bíblia não é apenas uma obrigação, mas um prazer que alimenta a tua alma. É quando o Espírito Santo se torna teu guia constante, teu conselheiro, tua fonte de força e direção. E é aqui que entra o chamado à ação. A tua fidelidade diária não deve ser apenas para você. É uma oportunidade de impactar outros, de ser luz, de inspirar aqueles que ainda não descobriram a força de uma fé consistente. Compartilhe o que você aprendeu.
Conte como Deus tem transformado o teu coração e inspire pessoas a buscarem também. A tua história pode ser o motivo pelo qual alguém decide não desistir. Por isso, quero te convidar de coração. Inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar vídeos que fortalecem, inspiram e ensinam como manter uma vida espiritual sólida, cheia de fé e constância. Mas mais do que isso, faça parte da nossa comunidade. Compartilhe nos comentários a tua experiência, conte como a tua busca diária tem te transformado. Diga o que você aprendeu com este vídeo. Sua história pode tocar vidas e fortalecer corações que precisam de incentivo. Lembre-se, não é sobre perfeição, não é sobre velocidade, não é sobre resultados imediatos. É sobre fidelidade, constância e disposição para permanecer. Deus honra cada gesto de entrega, cada oração sincera, cada momento dedicado a Ele. E o que você planta todos os dias, Ele multiplica de forma que você nem consegue imaginar. Ao longo da tua caminhada, você vai perceber que a vida espiritual inabalável é construída passo a passo, oração por oração, decisão por decisão. É um processo diário, contínuo, que exige compromisso, paciência e confiança. Mas é nesse processo que Deus revela a verdadeira profundidade da fé. É nesse processo que você se torna alguém que não se abala, mesmo diante de tempestades, porque a tua força vem dele. E a promessa é clara. Aqueles que permanecem, que não desistem, que buscam todos os dias, serão recompensados. Não necessariamente do jeito que o mundo espera, mas do jeito que Deus sabe que é melhor. O teu crescimento espiritual, o teu amadurecimento, a tua capacidade de enfrentar desafios e permanecer firme é o que torna a tua vida inabalável. Então, ao encerrar este vídeo, quero deixar uma palavra de encorajamento. Continue firme. Continue buscando, continue confiando. O teu compromisso diário com Deus está formando um alicerce sólido que ninguém pode destruir. Cada oração, cada leitura, cada momento de entrega é uma pedra nessa construção divina. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que cada dificuldade, cada desafio, cada instante de espera foi necessário para te levar a uma vida plena, abundante e inabalável. E antes de finalizar, faço mais um convite caloroso. Inscreva-se no canal se ainda não fez, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento e conte para a nossa comunidade a tua história. Diga se gostou do vídeo, diga o que aprendeu e inspire outros a viver uma vida de fé diária e constante. Aqui, cada história importa, cada testemunho fortalece e cada pessoa que decide buscar Deus todos os dias faz parte de uma corrente de fé que não se quebra. Você não está sozinho. Deus caminha contigo e a tua busca diária é a prova do teu amor e da tua confiança nele. Permaneça, busque, confie e veja a transformação que só a presença de Deus pode operar. A tua vida espiritual não é passageira, ela é eterna, forte e inabalável.